A paz do Senhor para os irmãos. Esses dias eu não fiz mensagem, mas o nosso Deus sabe de todas as coisas. Mas hoje, pela misericórdia e a graça do Senhor, nós estamos aqui trazendo uma mensagenzinha para o nosso coração e vamos dividir com os irmãos aí nas redes sociais. Vamos meditar aqui no livro de João, 1 João, no capítulo 4, do versículo 1 em diante. Predestinado até o 6. Mas, de repente, eu leio mais alguns versículos abaixo. Aqui, o título diz assim: os falsos profetas. Fala sobre os falsos profetas aqui, o título. Vamos ler o primeiro capítulo aqui. Amados, não creias em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conheceste o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, aqui nós podemos perceber que o Senhor manda nós provarmos o Espírito. Nem todo Espírito que muitas das vezes é manifesto em muitas denominações por aí é Espírito de Deus. E o que tem mais acontecido nos dias de hoje são essas coisas. Mas quando eu venho trazer aqui a mensagem e falar da palavra de Deus, do amor de Cristo, o desejo que eu tenho no meu coração é de que alguém ouve, valorize a palavra e que essa palavra venha crescer no seu coração e essa vida seja salva em Cristo Jesus. Mas eu não me preocupo com muitos que às vezes vêm aí criticando ou manda algumas mensagenzinhas aí para mim, às vezes ruim, mas eu não importo, porque o intuito meu aqui é dividir com os irmãos a mensagem que vai fluir na minha vida e vai fluir na vida de vocês para a eternidade. O mais importante da nossa vida é isso. Então, aqui a palavra está falando acerca do Espírito Santo, para nós ter cuidado, muitas das vezes com algumas profecias. Deus mandou te dizer isso, Deus mandou te dizer aquilo. Muitas das vezes o que eu aconselho a uma pessoa que não tem muito conhecimento da palavra de Deus é ficar calado. Se for de Deus, vai cumprir na sua vida. Se não for de Deus, não vai cumprir. Que às vezes você não tem experiência com Deus, você não tem um discernimento de espírito e você pode pecar contra Deus. Então é melhor ficar calado quando chegar algum profeta, pede você, profetizando as coisas, você fica calado. Se for de Deus, vai cumprir na sua vida. Se não for, não cumpre. Então aqui está falando isso. Amados, não creia em todo espírito, mas provai o espírito, são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, isso aí, na época de Paulo, já falava sobre isso, os falsos profetas que tinham se levantado no mundo. Agora, os irmãos imaginam hoje, por causa da vinda de Jesus, o quanto que multiplicou os falsos profetas. Tomou conta das igrejas,
Só não vê quem já faz parte do jogo deles aí, né? Dos falsos profetas, porque está estampado, misturado com os ímpios. O mundo ouve, eles têm acordo com o mundo. Mas quem são de Deus, eles não ouvem, não. Agora que o 2 diz assim, ó. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Eu já vi alguns cristãos, algumas pessoas dizendo que Jesus era espírito. Eu já vi isso aí, eu já cheguei a ver. Mas Jesus ali, quando ele veio, nasceu de Maria, nasceu em carne. Carne, sangue, igual nós, carne. Então Jesus sofreu a dor na carne, na morte de cruz. Jesus, ele passou tristezas na carne, ele sentiu na pele o que era para nós sentir, ele sentiu. Ele passou na cruz por nós. Então nós temos que glorificar, agradecer a Deus por Jesus, agradecer a Jesus todos os dias, porque ele morreu na cruz por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui. Então nós temos que glorificar a Deus. E todos sabemos que Jesus é em carne. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, todo aquele que confessa que Jesus não veio em carne, quem fala sobre ele é o espírito do anticristo, né? Que foi profetizado a esse povo aqui da época que ia vir, mas que já estava no mundo. O espírito do anticristo, que é o demônio, né? Já está no mundo. Então, nós temos que tomar toda cautela com os falsos profetas, porque eles atuam pelo espírito de anticristo. Eles não conseguem enganar o justo, né? Mas eles usam de toda falsidade e engano, te sauda com a paz do Senhor, te trata bem, mas eles faz coisas que a gente fica até assustado. Porque, o que eu quero dizer para os irmãos? Por que eu fico assustado? Porque quando eu aceitei a Jesus, eu tinha uma impressão da igreja, eu sabia que tinha essas coisas, mas não tanto como é hoje. Eu fico assustado porque eles fazem coisas tão horrendas e tão malignas e tão satânicas que ímpio, pessoa ímpia do mundo não faz, sabe? Eu considero eles os piores da face da terra. Só os profetas são os piores que podem existir na face da terra. É triste, é uma raça que vai ser lançada ao lago de fogo ardente junto com Satanás e seus demônios, para vocês verem que a condenação do falso profeta, que se titula o anticristo, é condenação de lago de fogo ardente. E olha bem que você pode pregar para eles e falar sobre isso, que eles não temem não. Eles acham que o lago de fogo para eles é dar eles um copo de café com leite, ou dar eles um milkshake para eles tomar hoje. Eles fazem a maldade rindo, feliz, alegre, continua na maldade, levantando falso dos fiéis, perseguindo os fiéis, e sorrindo, contando vitória. E quando eles planejam o mal contra um justo, eles dão glória a Deus. Eles ficam glorificando e falando, se Deus quiser vai dar certo. Glória a Deus, ainda põe Deus no meio das suas maldades. Eu nunca vi uma raça tão endemoniada como eu sou os profetas. Mas o Senhor vai cuidar deles. Isso aí é obra de Deus, e Deus nós vamos permanecer no Senhor. Né? Vamos lá para o 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. O que o Senhor está falando? Filhinhos, sois de Deus. Está falando para a igreja verdadeira, para aqueles que lutam pelo céu, pelo amor de Jesus na cruz que morreu por nós. Filhinhos, vocês sois de Deus. Maior o que está em vós do que o que está no mundo. O que está em nós? Deus, Jesus. O Espírito Santo de Deus está em nós. Então, maior o que está em nós, que é Deus, que é Jesus, do que o que está no mundo. Então nós sabemos que Cristo vive em nós, e nós vivemos em Cristo. Então ele está falando claramente aqui, ó, filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Porque Jesus, ele morreu na cruz,
Ele venceu por nós ali, por justo que obedece a palavra, o maligno. Mas nós estávamos aqui já predestinado a passar perseguições, passar aflições, passar luta, que a Bíblia diz que muitas ia ser a aflição do justo, mas o Senhor livraria de tudo. Ele ainda fala ainda, quando fores perseguido, não preocupeis, antes de vós eu fui. A Bíblia está cheia de texto, e uma vez eu falei sobre isso com um pastor, e até uma pastora, ela se levantou contra mim. Ela falou comigo que não existia isso dentro da igreja dela. Eu falei, a sua igreja então está melhor do que a de Jesus, porque Jesus, sendo o Filho de Deus, escolheu os 12, e entre os 12 ele escolheu um diabo, que foi Judas, que se titula o diabo, entre os 12, quer dizer, a igreja dela está melhor do que a igreja de Jesus, que o Filho de Deus, lá não tem falso profeta, não tem erro, lá não. Lá a igreja dela é toda santa. Então, amados, vê se pode. Hoje, leia a Bíblia, que é o que eu aconselho. Hoje, qualquer irmão, seja novo convertido, seja tempo na igreja, leia a Bíblia. Se você não tem desejo, ore a Deus, jejum, pede ao Senhor força, pede ao Senhor para te dar desejo de ler a Bíblia. Você entender o que Deus, o que Jesus vai te ensinar e falar com você, para você sobressair e ter vida eterna. Né? Porque aqui fala claramente, maior o que está em nós, conosco, do que o que está no mundo. O diabo levanta pessoas, Satanás, para te perseguir, para te ameaçar, mas creia nisso, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, Deus está conosco. O que habita em nós é o Espírito Santo de Deus e Jesus habita em nós. Vamos lá para o 5. Do mundo são. Porque o que o Senhor está falando aqui dos falsos profetas? Do mundo são. Por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. E é verdade. Observa para vocês aí. Eles falam de todas as coisas mundanas e o mundo ouve eles. Eles têm acordo com o mundano. Eles são ligados com os mundanos. Em todos os aspectos. Eles são mais amigos do mundo do que amigos eles não são amigos das ovelhas verdadeiras do Senhor, mas são amigos do mundo. A característica do falso profeta, você observa para você ver. Ele tem toda a amizade com o mundo, mas com Deus, com o justo não. O justo eles perseguem, odeia, fala mal. Amados, é triste. Uma vez eu estava, vou parar um pouquinho aqui, para contar um pedacinho do testemunho. Eu tive uma decepção amorosa muito grande no passado, uma decepção terrível, das terríveis. E eu passei num determinado lugar, num ponto de ônibus, eu estava trabalhando, aí eu conversando com a irmã falou, ô irmão, eu tô sabendo disso. Falei, ô irmã, eu passei por isso, situação difícil. Aí a irmã falou, misericórdia, Deus te dá força, irmão. Quando eu dei as costas, tinha um pastor no ponto e falou assim, ó, ele não vale nada. A mulher dele era uma benção. Ele não vale nada. Ele que não vale nada. Eu calei, eu aguentei aquilo. O diabo tentou soprar em mim para voltar para revidar. Eu falei, não. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, não. Vai embora trabalhar, dá tempo ao tempo. O tempo vai falar por você. E eu fiquei quieto, engoli aquilo seco, fui embora. E Deus me preparou uma outra esposa. Nós tivemos luta, temos luta, passamos luta, passamos. Foi grande, mas foi de Deus. Eu sei que foi de Deus e ela também sabe. Nós temos 15 anos e uma grande mulher de Deus. Nós dois cremos no Evangelho, cremos na vida eterna, cremos no amor, cremos na união. E vivemos essa união nós dois sem problema, sem confusão. O que eu quero passar para os irmãos? E graças a Deus eu tive vitória no Espírito. Deus arrancou do meu coração aquela coisa amarga, porque foi um sofrimento muito grande. E eu tive vitória. E a pessoa que falou sobre isso ficou envergonhada. Por que ficou envergonhada? Porque pessoas que me conhecem, com o decorrer do tempo, encontrou comigo a minha esposa, nós trabalhamos na mesma região, falou assim, irmão, falaram tão mal de você comigo, eu vejo você e sua esposa vivendo tão bem, vocês dois juntos, eu vejo que vocês dois são uma bênção. Hoje eu te conheço, irmão, você me perdoa de eu pensar isso de você. Pediu perdão para mim, falou, falaram mal de você não é isso.
você é um homem de Deus, você é mulher de Deus, falaram tão mal de vocês dois, falaram mal de Silvana também, falou que ela não valia nada, que ela era igual a mim, que ela também não prestava. Porque quando um justo acha uma mulher justa, hoje, são os dois fiéis, nenhum dos dois presta. Para eles não presta. Porque o mundo já está tomado dos falsos profetas, já governou as igrejas. O espírito do anticristo está sobre eles. E o espírito de Salomão aposta sobre eles, a ganância do dinheiro, a aparência física, a aparência de tudo que é luxúrias corre atrás. Não tem nada, mas está sempre correndo atrás da. Não está nunca satisfeito o falso profeta com o que Deus dá a ele. E eu vou parar aqui um bocadinho e vou lá em Timóteo 6,8. E a Bíblia diz assim, Timóteo 6,8. Isso é para justo, para você que é justo. Não preocupe se você não tem um carro, você está andando a pé. Não preocupe. A Bíblia diz lá em Timóteo 6,8, a palavra de Deus diz para nós, assim, ó, tendo porém sustento e com que nos vestir, tendo comida e roupa, tendo, porém, sustento e com que nos vestir, esteja com isso contente. A Bíblia diz, se você tem comida e roupa, esteja com isso contente. Mas os que querem ficar rico, caem em laços, em muitas concupiscências, louca, nociva, a qual submerge o homem na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, muitos se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Não preocupa com aqueles que estão te criticando, falando de você por causa do seu sapato, por causa do seu chinelo, por causa da sua roupa. Não preocupa. Deus... Hoje eu vi um pastor falando na internet, se Deus, os passarinhos não planta, não semeia, e Deus não dá o alimento, Deus não cuida, você acha que Deus não vai cuidar de você, conhecendo o seu coração, a sua mente, a sua sinceridade com Deus? Às vezes você tem falha, mas você não teve como consertar aquela falha, mas Deus conhece o seu esforço, o seu coração, a sua mente, Ele vai te ajudar e vai te socorrer, e você vai chegar no nível espiritual que você sempre quis chegar, porque Ele conhece. Deus não é como homem, Ele sabe dos corações, da intenção dos corações. Então não adianta. Você não vê quando Judas foi trair Jesus? Sentado na mesa? Jesus virou para ele, vá, faça o que você tem que fazer rápido. Que Deus já conhecia o traidor, já conhecia, já sabia tudo o que ele fazia. Então, descansa no Senhor, confia nele, porque os que nos rodeiam são espírito de demônio do anticristo. Eles ficam rodeando, procurando a quem tragar. Mas ao seu redor ficam os anjos do Senhor, te protegendo, para te guardar dos laços das armadilhas do Satanás. Então, o que eu aconselho você, fiel, toma cuidado com os falsos profetas. Não confia neles, não acompanha eles para lado nenhum. Foge deles, porque essa raça é perigosa. Então, aqui vamos no 6. O 5 diz assim, ó. O mundo são por isso falam do mundo. Tá, vamos ver. Aqui o 6 fala assim. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Então, quem é de Deus, quem é de Deus, ele nos ouve. Olha, preste bem atenção, o 6. Nós somos de Deus, porque quem conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, quando a pessoa é de Deus, ela ouve você, ela ouve as palavras que você prega, ela vê que você está falando pelo Espírito Santo, que você é de Deus, ela entende, ela vai compreender, porque o Espírito de Deus que há nela vai testificar com o Espírito de Deus que há na sua vida. Mas os que não são de Deus levantam irados contra você, porque a palavra vai de encontro ao seu pecado, o seu erro, o seu eu. Aí eles se revoltam. E muitas das vezes ele nem fala, mas ele olha no você com os olhos ruins, ele rosna. Quando você fala da verdade, ele rosna. O demônio que está nele faz ele rosnar. Uns dias atrás eu conversei com uma pessoa, pelo Zap,
dentro da conversa minha com essa pessoa, ela rosnou. Teve um momento lá que ela fez assim, é o diabo. A pessoa está cheia do espírito do maligno. Então você vai entender as características de uma pessoa endemoniada. Né? Ó, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos, nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro, ele está caracterizado no mundo. Se você, como cristão, homem de Deus que lê a Bíblia e observar as igrejas que estão ao seu redor e alguns crentes, entre aspas, que estão ao seu redor, você vai ver o que é um espírito do erro, o que é o espírito do anticristo. E por que eu falei entre aspas? Porque eu defendo os pastores fiéis, a igreja verdadeira, eu defendo a igreja verdadeira. Tem uma igreja verdadeira, pouquinha, mas tem. Mas se você analisar os templos que estão perto da sua casa, eu conheço pessoas que chegou a falar para mim, senhoras, que têm vontade de ser cristã, aceitar Jesus, mas não aceita porque ela vê os crentes fazendo tanta maldade perto da casa dela, os pastores fazendo tanta maldade que ela tem medo de ir na igreja. Agora os irmãos imaginem bem que ponto chegou aos templos. Eu estou levando essas pessoas, através da Bíblia, aqui nas minhas pregações, a ler Bíblia. Leia a Bíblia, entrega a sua vida para Jesus. O Espírito Santo vai te dar discernimento que você tem que fazer, certo? Você vai ver por aí na internet homens de Deus, procura batizar, pede para te batizar. Se você não puder frequentar os cultos deles todo dia, cultua, lê a Bíblia, vai para o joelho na sua casa, fecha o culto de televisão, entrega a sua vida a Jesus, faz uma aliança com Jesus, que Ele vai te salvar e não vai deixar você se perder. Porque é quase impossível um justo hoje, uma igreja verdadeira, viver bem no meio dos tantos falsos profetas nesses tempos que estão por aí. É quase impossível. É quase impossível. Porque eles dominaram as igrejas. Mas nós, que somos de Deus, vamos permanecer na fé, orando, fazendo bem, amando o próximo e obedecendo a palavra e pedindo sempre ao Senhor que pelo teu Santo Espírito dá-nos uma mente abençoada, cheia do Espírito Santo, para nós podermos suportar as acusações, suportar os perseguidores, os caluniadores, aqueles que ficam jogando indireta para nós todos os dias para nos ofender. Então nós temos que pegar e pedir ao Senhor em oração que o Espírito Santo nos capacita para que nós possamos continuar a batalha. Que vocês possam, que o Espírito Santo possa falar no seu coração, você ouvir a mensagem e que ela venha fluir na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoa a todos na paz do Senhor Jesus.